como os oráculos funcionam? Existem duas abordagens. Existe a abordagem mística, que é uma herança desde os primórdios da humanidade, de tentar fazer essa conexão com o divino. Então existe todo um misticismo por trás, mesmo porque você vai perceber que quando a gente começa a interpretar o oráculo, muitas vezes o jogo ele vem tão aberto, tão claro, que você bate o olho, você consegue já traçar toda uma linha de raciocínio. Você já consegue identificar com clareza qual é a mensagem que ele está te passando e consegue ver detalhes de uma situação, né? E muitas vezes não. Muitas vezes o oráculo ele te traz realmente tudo com clareza, mas além disso você consegue ver coisas que não estão aparecendo ali para você. Aquelas coisas você sente intuitivamente. É como se alguém viesse e te trouxesse uma mensagem mentalmente, telepaticamente, às vezes até na questão da clarividência também, de você enxergar uma cena, né? E como isso acontece? Nós, enquanto estudiosos dessa arte, temos o dever de tentar ampliar os nossos dons psíquicos, né? E eu falo dons porque todos nós temos habilidades psíquicas. O que acontece é que tem pessoas que têm elas mais desenvolvida ou não, às vezes tem uma mais desenvolvida do que a outra e tudo mais, mas nós, enquanto estudiosos, precisamos ampliar sempre que possível, trabalhar principalmente a nossa intuição, né? Esse é um fator que vai ampliar muito o alcance da sua leitura, a assertividade das suas respostas e também vai te proporcionar a possibilidade de trazer informações a mais com base naquilo que o oráculo está te mostrando. Então, de repente, um exemplo assim, rápido, né? De repente você faz uma pergunta específica sobre uma situação, quais são as possibilidades de sucesso e tira 3 cartas. E aí, com base naquelas cartas ali, a gente vai ver várias técnicas de jogo, mas com base naquelas cartas ali, você define se o jogo está respondendo como sim ou como não. Às vezes você está com a intuição super afinada e o jogo te responde como sim ou como não, mas intuitivamente você consegue puxar uma outra coisa por trás, né? Que acarretaria num sim ou num não. E muitas vezes isso acontece de uma forma espiritual. Todos nós temos guias, mentores, anjos, entidades, enfim. Cada religião, cada linha espiritual vai dar um nome, mas todos nós temos um guardião, alguém ali que nos acompanha, né? E muitas vezes, algumas informações que a gente recebe durante a arte oracular não vêm necessariamente através das cartas, elas são só uma porta de entrada, mas você recebe outras informações intuitivamente também. Então tem esse lado místico também, você trabalha com energia. Quando você abre o oráculo para uma pessoa, você está acessando a energia dela sim. Então se aquela pessoa está com uma energia carregada, está com muito olho gordo, tá com encosto, sei lá, qualquer coisa assim, se você não protege a sua energia, você pode, de repente, captar aquilo para você. Então, tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. O oráculo em si, ele tem essa particularidade de te colocar em contato com essas energias, mas precisa vir uma responsabilidade em como isso é feito, porque você está mexendo com o lado do astral, sim, tá? Quando a gente abre um oráculo, a gente está abrindo um portal. Por quê? Porque se você já leu alguma coisa sobre física quântica, existe o conceito de energia. Esse conceito de energia era normalmente chamada pelos povos antigos de magia, são conceitos muito próximos. Magia pode ser um sinônimo para energia, sim, mas o que acontece é que tudo é energia, né? A matéria é energia condensada, existem vários graus de energia. Então, se tudo é energia, as paredes são energia, os animais, as pessoas, tudo que rege o universo é energia em diferentes graus, né? Quanto mais sutil essa energia, né? Mais espiritual ela é. Quanto mais densa, ela vai se concentrando até se tornar sólida e se tornar matéria. Então, se eu sou energia e cada ser humano possui vários corpos, possui vários aspectos energéticos que compõem a sua estrutura, mas tudo são várias formas de energia, e se tudo que está ao meu redor é energia, o próprio ar é energia, a atmosfera, os elementos químicos, tudo são manifestações diferentes de energia, logo eu tenho acesso a tudo, porque eu também sou energia, né? A magia funciona assim, e o oráculo também. Se eu tenho acesso a tudo, porque tudo é energia, então eu me conecto com essas energias. E se eu me conecto com essas energias e elas não são tão boas para mim, eu preciso aprender a manipular isso, né?
Então, saber fazer proteção, fazer sua proteção pessoal, a proteção do ambiente. Às vezes você ajuda uma pessoa a se limpar, mas aquilo não pode ficar impregnado em você, aquilo tem que ser, né, dispersado. Essa é a visão mais mística da coisa, por assim dizer. É uma pena que muitas pessoas levam só por esse lado, porque existe muito dos oráculos que, quando a gente traz à luz da consciência, a gente analisa de uma forma mais lógica, existe outros aspectos ali que a gente pode levar em conta que vão trazer autoconhecimento e outras coisas. Então você tem a parte mais mística da coisa, né? Existe um porquê disso. Não é só porque existe uma herança dos antigos, mas também porque existe realmente um relacionamento entre o oraculista e o mundo espiritual, entre o astral, né? O que está no astral. Mas existe também um outro lado da coisa que é, né, um ponto mais cético aí, mas que a gente precisa abordar, porque explica muito bem o funcionamento dos oráculos. Então, se você nunca leu nada sobre os estudos do Jung em relação ao tarô, eu sugiro que você dê uma pesquisada, mas basicamente o que ele descobriu nos estudos dele foi o seguinte: o tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. É muito importante a gente ter isso em mente, porque ainda hoje é muito natural você ter pessoas que buscam o tarô ou outros oráculos como adivinhação, só porque querem saber o futuro, porque são curiosas, mas acabam negligenciando essa parte, né? Inclusive, muitos profissionais da área que deixam a desejar nessa parte sim, né? Que vendem todo um misticismo, né? Toda uma coisa mágica e acabam deixando de lado informações importantes que o cliente realmente precisaria ter acesso, né? Que vão trazer qualidade de vida, que vão trazer autoconhecimento, que vão ajudá-lo de uma forma terapêutica de fato. Tá? Mas o que Jung dizia? Ele estudou o tarô como terapia e qual foi a conclusão que ele chegou e que ele deixa para a gente um trabalho muito interessante a respeito? O tarô, como outros oráculos, né? Ele funciona como arquétipos. Né? Para a gente entender o sentido de arquétipo, a gente precisa entender a ideia de inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo ele se aproxima muito daquele conceito de instinto, de algo que é natural e inerente a uma determinada espécie. Então, todos nós seres humanos trazemos em nosso inconsciente coletivo aspectos que são inerentes à nossa espécie, que vêm mais ou menos como de uma forma genética, mas são aspectos mentais, e são ideias, padrões mentais, padrões de interpretação e percepção da nossa vida, né, do social e tudo mais, que a gente traz como herança, independente da nossa vivência. São coisas que todo mundo carrega. Por exemplo, pelo inconsciente coletivo, você tem o arquétipo da mãe. Então, quando você tem uma pessoa que gosta de cuidar muito dos outros, às vezes até de educar, às vezes até de alimentar, mesmo que sejam pessoas adultas, mas é aquela pessoa que sempre está dando um apoio. A gente fala que aquela pessoa é muito mãezona. Esse é o arquétipo da mãe, que, claro, tem muitos outras características no arquétipo maternal, mas eu estou dando um exemplo raso aqui. Então, o que seria isso? Nós temos uma série de ideias e símbolos que a gente associa a um tipo de personalidade. E as mitologias, né, que a gente acompanha aí, seriam formas de arquétipos. Então, uma divindade do amor estaria relacionada a um arquétipo de uma pessoa que é muito emotiva, que é muito emocional, que é muito amorosa. Você tem vários arquétipos. E esses arquétipos são identificados através de imagens, através de símbolos. Então, cada lâmina do tarô vai funcionar como um arquétipo na qual você olha para aqueles símbolos e aqueles símbolos te trazem uma ideia que está inserida no inconsciente coletivo, por conta de toda a história humana e de todas aquelas ideias que ficaram impregnadas no nosso inconsciente coletivo por conta dos acontecimentos que a civilização humana passou e acaba se tornando algo comum aos seus descendentes, isso acaba sendo passado. Né? Então, quando eu olho uma lâmina do tarô, ela é um arquétipo para mim. Por quê? Porque eu vou olhar para aqueles desenhos, aquelas imagens vão me trazer uma associação com determinadas ideias, tá? É mais ou menos isso que funciona. Além disso, existe um outro conceito também apresentado por Jung que é chamado de sincronicidades. O que isso significa? Eventos físicos estão sincronizados com eventos psíquicos. Isso significa que muitas vezes você pode estar aqui, né, no seu local de trabalho, na sua casa, na sua cama, enfim, qualquer lugar. E você mentalmente ter acesso a um evento físico que está acontecendo com outra pessoa em outro lugar, né?
Ou você ter, de repente, um sonho premonitório. Você vê uma cena em sonho, né? E no outro dia aquela cena se concretizar. Né? O que pode ter acontecido aí? De repente, aquela outra pessoa, né, antes daquela cena acontecer, aquela outra pessoa já tinha em mente de fazer alguma coisa. Aquela ideia que aquela pessoa tinha criou uma imagem psíquica e você, psiquicamente, teve acesso a ela. Por quê? Porque eventos físicos criam imagens psíquicas, projetam formas, pensamento no astral, no ambiente, na qual todos nós temos acesso. Telepatia pode funcionar de forma similar, às vezes até a clarividência pode funcionar de forma similar. Então, sincronicidades é isso. São coisas que acontecem em locais diferentes, às vezes até de forma meio que simultânea, e ninguém sabe explicar o porquê. Por que tem invenções que acontecem na mesma época, quando a gente olha a história, tem vários momentos em que isso acontece, você tem uma pessoa que tem uma ideia nova e resolve criar uma ferramenta, algo novo que vai ajudar e facilitar a vida das pessoas, e você tem outra pessoa do outro lado do mundo que no mesmo momento está tendo a mesma ideia. Isso é uma sincronicidade, né? Por que às vezes você tem uma ideia, você fala assim, eu queria tanto, de repente, investir num projeto X, e aí você começa a pensar sobre isso. Alguns dias depois, começam a surgir pessoas na sua vida que falam do mesmo tipo de projeto, ou que te trazem ideias para aquele projeto, ou trazem assuntos que você precisa ter acesso para viabilizar aquele projeto, sendo que você não falou com ninguém sobre isso. As pessoas brotam na sua vida, elas parecem que caem do céu. E aí você começa, são sinais, e realmente não deixam de ser. Isso são sincronicidades que acontecem no dia a dia, porque você teve aquela ideia, você tem aquela ideia de projeto, aquela ideia que você está mirabolando ali, ela começa a criar formas, pensamento no ambiente, você começa mentalmente a reproduzir imagens daquele projeto no ambiente, e o universo faz o quê? Ele pega aquelas ideias que você tem, junta com outras pessoas que têm ideias semelhantes e fusiona isso, né? Isso são sincronicidades. Você acaba atraindo coisas que você está vibrando. Pela física quântica, isso é uma coisa bem energética. A física quântica defende que tudo o que você pensa, que você sente, que você fala, as suas ações, tudo cria uma espécie de vibração no universo. Imagine que você está na frente de um lago e você joga uma pedra. Aquela água, ela vai criar diversas ondinhas ali que vão se propagando. Então, as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos são aquela pedrinha, é aquele movimento, né? E aquelas ondas, elas vão se propagando por todo o universo. E aí o universo faz o quê? Ele capta o tipo de onda que você enviou e te devolve a mesma coisa. Por isso que trabalhar em autoconhecimento é importante. Porque se eu sou uma pessoa muito pessimista, eu vou atrair situações que me deixem mais pessimista, eu vou atrair pessoas que são pessimistas. Eu vou atrair só situações que vão me deixar cada vez mais desanimada. Se eu sou uma pessoa otimista, que estou sempre alto astral, tudo que acontecer na minha vida, sempre eu vou ver um lado positivo da coisa. Sempre vai ser me mostrado coisas positivas em relação ao que está acontecendo. Se eu sou uma pessoa invejosa, eu vou atrair pessoas que vão sempre ter inveja. Se eu sou uma pessoa amorosa, eu vou atrair pessoas que vão me corresponder com amor. E por aí vai, né? Por isso que a gente fala, não faz para os outros o que você não queria que fizessem para você, porque você atrai aquilo que você emana, né? Então a sincronicidade funciona assim, existe a questão da energia, existe a questão de você ter acesso à energia daquela pessoa, enfim, né? Quando a gente abre um oráculo, a gente está abrindo uma espécie de portal que nos possibilita acessar mais facilmente a energia daquela pessoa. Os oráculos vão servir como arquétipo, né? O seu potencial de fazer uma previsão ou qualquer coisa do tipo está dentro de você, mas os oráculos vão servir como uma ponte para abrir essas portas para você enxergar. Né? Através dos arquétipos, você vai olhar, você vai identificar a simbologia e a partir daquela simbologia você vai sentir outras coisas que vêm através da intuição. Você interpreta uma ferramenta e você amplia o seu poder de visualizar uma situação, de compreender uma situação e passar uma informação também através da sua intuição. Por isso que é importante a gente estudar. Precisa saber, mas também você desenvolver o seu poder de captação dessas mensagens.